Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre 3 livros fundamentais para todos aqueles que querem estudar os gêneros textuais. Na verdade, serão 4 livros, porque tem uma menção honrosa aí no meio. Lembrando que, como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para cada um dos livros que eu mostrar ao longo do vídeo, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre os livros através do meu link, pois esta é uma forma de você ajudar a manter o canal. Lembrando que é sempre muito importante incentivarmos a produção de conteúdo educativo aqui no YouTube. E se você gosta de conteúdos assim, se você é um interessado pelos estudos da linguagem, se você é um amante da área de letras, de literatura, de linguística, enfim, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que você sempre seja informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta este vídeo, pois é uma forma de você mostrar que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! A questão dos gêneros textuais é uma das mais importantes dentro da área de letras. Um assunto que está dentro das preocupações não apenas do estudante de nível superior, né, o estudante de letras, mas dos estudantes de educação básica. Afinal de contas, o conceito há um bom tempo já entrou nos manuais, nos livros didáticos e vem sendo sim trabalhado em sala de aula. O pessoal que está se preparando para o Enem, enfim. E claro, né, o professor de língua portuguesa não pode passar sem a consulta, sem o estudo profundo a respeito desse tema. Tanto a questão de gêneros quanto a questão de tipos, tipologias textuais, também é muito importante. Embora os livros que eu vou apresentar hoje tenham esse foco na questão dos gêneros, e enfim, até nos títulos deles, alguns trabalham a questão da tipologia textual também. Então, ao mesmo tempo em que você vai estar estudando uma coisa que está ligada à outra, né? Então é uma forma de você abarcar os dois conceitos que são fundamentais. Afinal de contas, nós já sabemos há um bom tempo que todo texto se materializa em um gênero. Não é possível você se comunicar, seja oralmente ou seja por escrito, sem que você utilize um gênero qualquer. Por isso que o inventário dos gêneros é enorme, é praticamente impossível você colocar todos eles num papel, fazer uma lista, porque a quantidade e as possibilidades a respeito dos gêneros textuais são inúmeras. E claro, né, é um inventário sempre aberto, ou seja, a qualquer momento pode surgir um novo gênero de acordo com novas necessidades da sociedade que vão sendo colocadas aí. E os gêneros surgem naturalmente, né? Não existe um trabalho de formação de um gênero. O gênero ele pode surgir no âmbito institucional, o gênero ele pode surgir no âmbito coloquial mesmo, de uma conversa cotidiana. O gênero ele pode surgir a partir de redes sociais, né? Quantos gêneros não surgiram nos últimos anos através da atuação dos indivíduos dentro das redes sociais. Então não é uma questão de uma pesquisa acadêmica que cria um novo gênero. Lógico, dentro da academia surgem também gêneros. Enfim, é uma questão social muito ampla, muito complexa. Mas o fato é que os gêneros podem surgir a qualquer momento, assim como também morrer, né? Deixar de ser utilizados. Afinal de contas, um gênero pode perder sua função social a qualquer momento. Isso faz com que ele entre em desuso e até mesmo desapareça. Um exemplo é a questão da carta, né? A carta pessoal. Hoje em dia é muito incomum você mandar uma carta para alguém, a não ser no âmbito mesmo de comunicação bancária ou alguns poucos outros setores, mas você não recebe cartas constantemente. Foi substituído esse gênero por outros, a mensagem de WhatsApp, enfim, postagem nas redes sociais, comentários, etc. Existe essa fluidez, essa possibilidade de surgimento, de morte dos gêneros, de aperfeiçoamento na sua estrutura, porque afinal de contas existe uma estrutura, né? Os gêneros, pegando o conceito que é trazido por Marcuski, com minhas palavras, claro, eu não li o conceito agora, mas ele diz algo como os gêneros serem modelos
mais ou menos estáveis. Com a palavra modelo, você já entende que existe uma estrutura. Se alguém lhe diz agora que você precisa fazer um bilhete para alguém, você já imagina mais ou menos o que você deve produzir. Uma petição ou dar uma aula. Tudo isso faz com que você tenha uma noção mais ou menos de como agir. Então, os gêneros são modelos. E, ao mesmo tempo, a segunda parte do conceito direciona para o caráter maleável desses modelos, ou seja, são modelos mais ou menos estáveis. Alguns mais estáveis do que os outros, né? Gêneros institucionais, gêneros jurídicos tendem a ter uma estrutura menos passiva de sofrer modificações, enquanto, por exemplo, um gênero como o comentário em rede social, ele, enfim, tem uma fluidez enorme, porque a todo momento pode surgir uma nova rede social com um novo modelo de comentário, ou, enfim, o próprio usuário tem uma liberdade muito grande da organização daquele comentário que ele vai fazer, se maior, se menor, se vai utilizar palavras, se vai utilizar emojis apenas, enfim. Bom, mas afinal de contas, quais são os livros que eu vou indicar aqui? O primeiro deles é o clássico da área aqui no Brasil, Os Gêneros Textuais e Ensino, organizado por Ângela Paiva Dionísio, que foi nossa professora aqui na UFCG, atualmente está, se eu não me engano, na UFPE, Ana Raquel Machado e Maria Auxiliadora Bezerra, que até hoje é nossa professora aqui na UFCG, né? Eu tenho aqui a 4ª edição, que saía na época pela editora Lucerna. Este livro já vem sendo publicado pela editora Parábola há algum tempo, então vai ser para a nova edição, que eu vou deixar aqui embaixo o link, tá? É um livro fundamental por 2 motivos. Primeiro, que ele tem uma introdução muito boa, e a introdução dele, na verdade o primeiro capítulo, né? O primeiro capítulo do livro, ele é de Luiz Antônio Marcuschi, que é o texto Gêneros Textuais, Definição e Funcionalidade. Este texto é a grande referência no Brasil para um ponto de partida em relação ao estudo dos gêneros. Ele é citado em vários lugares, ele é referência para bancas de concurso público, enfim. Ele é o grande norte para você se orientar, pelo menos ali, como eu disse, né, nos passos iniciais em torno da questão dos gêneros. Então, é um livro fundamental, já por isso aí. Mas fora isso, nós temos muitas questões importantes nos capítulos seguintes, né? Ou seja, o ensino de língua portuguesa e contextos teóricos metodológicos, ou seja, já insere a problemática dos gêneros dentro da realidade de ensino, mas tem também algumas questões bem específicas em relação a alguns gêneros, algumas esferas em que os gêneros circulam, gêneros jornalísticos, canção também. Para o pessoal lá de língua inglesa tem também um capítulo a respeito dos gêneros discursivos em língua inglesa. Tem algumas questões a respeito de verbetes, resumo, entrevista. Ou seja, é um livro que serve tanto para um primeiro contato com o assunto, a partir do texto de Marcuschi, quanto também para um aprofundamento em relação a algum gênero que você esteja estudando mais especificamente, ou que você sinta a necessidade de conhecer. O segundo livro é Os Gêneros Textuais, Práticas de Leitura, Escrita e Análise Linguística, de Vanilda Salton Coche e Adiane Fogali Marinello. É uma obra publicada pela editora Vozes. É um livro muito bom porque ele traz, a princípio, uma discussão também sobre gêneros textuais e sobre tipologias textuais, ou seja, uma discussão que vai estar presente aqui no texto de Marcuschi, na primeira obra que eu citei, mas que aqui também é retomada, e ao mesmo tempo ele traz alguns gêneros, depois, né, nos capítulos seguintes, ele traz alguns gêneros que casam muito a parte do estudo da linguística com o estudo da literatura. Então, para o professor de língua portuguesa é bacana porque ao longo do curso tem gente que foca muito numa área, ou vai para a linguística, ou vai para a literatura, e meio que, não diria que abandona, mas lógico, por focar demais numa área e, enfim, se dedicar muito àquilo e tal, acaba deixando um pouco de lado, sim, as leituras na outra direção. E acontece que às vezes você tem muita dificuldade quando você vai dar aula de encontrar um norte para o trabalho de algumas questões. Mas esse livro aqui, para quem está lá em linguística, não deixa você perder esse contato, sabe?
porque ele aqui vai trazer alguns gêneros que tocam lá na questão da literatura, como o apólogo, a crônica, o conto popular, a lenda, o mito. Percebam, nós temos até aqui textos basicamente que poderiam figurar num livro de literatura. Claro, com a abordagem linguística, toda a fundamentação ligada mesmo à questão de análise de gêneros, mas não deixa você perder o foco sobre a importância desses gêneros no âmbito literário, né? E claro, contempla aqui algumas coisas que os outros livros que eu vou mostrar, né, não tem. Então, é um livro importante também por isso, mas também vai focar no artigo de opinião, que é um gênero muito importante dentro da educação básica, e no artigo de divulgação científica. E eu indicaria aqui o dicionário de gêneros textuais. A importância desse livro aqui, claro, né? Como todo dicionário tem os verbetes, mas os verbetes aqui são muito focados na questão dos gêneros, né? Ou seja, ele traz aqui, você abre o livro e já vê o gênero convite, o gênero crachá, ao mesmo tempo toca na questão do suporte também, quando é entendido como suporte, folha de rosto, serve muito bem para quando você está estudando a partir de uma obra como essas aqui, e o autor cita um gênero, não é o gênero que ele está focando ali, mas ele cita algum, e você fica com a dúvida, mas afinal de contas, que gênero é esse? Você vem ao dicionário e já tira essa dúvida. Claro, e não apenas quando você está diante de uma outra obra, mas até no dia a dia mesmo, você escuta falar de um gênero, e muitas vezes a gente tem a curiosidade que deve ter, todo professor deve ser, antes de tudo, um curioso, mas também a necessidade de buscar informações a respeito do gênero, e aqui você vai encontrar. Então, é uma obra também fundamental. E aí vem a nossa menção honrosa. Trata-se aqui dos gêneros textuais Reflexões e Ensino, também da editora Lucerna. Ou seja, este livro ele surgiu pouco depois desse aqui, são da mesma editora, né? É um livro que eu indico para um aprofundamento, por isso que eu deixei como uma menção honrosa e não dentro das obras mesmo que eu estou indicando, porque primeiro, eu acho que essas 3 obras aqui, você tendo elas, você já está bem amparado para o estudo da questão. Esse aqui entraria para um aprofundamento porque ele tem também um texto de Marcuse, mas é um texto que já vai além dos conceitos introdutórios que são trazidos na outra obra, mas tem algumas questões interessantes, como a questão da multimodalidade, a ligação da noção de gêneros com a noção de cultura. Vejam, é um livro para quem quer ir além, ou seja, sai daquele âmbito inicial de contato, sai daqueles primeiros passos, e é realmente para quem quer, talvez até se especializar no estudo dos gêneros, né, fazer aí uma pós na área. Então é isso, um vídeo que foi pedido por alguns inscritos, né, que querem se aprofundar um pouco mais no tema, querem obras de referência nessa área. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de interagir, deixando seu comentário. Como sempre digo, a participação de vocês é fundamental. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.